O casal Roberto Mantovani e a esposa dele, Andréia, divulgaram uma nota sobre esse episódio e eu vou ler essa nota na íntegra aqui para vocês. Bom, Roberto Mantovani e sua esposa lamentam sinceramente todo o acontecido, estando convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréia ao ministro Alexandre de Moraes foram provavelmente proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu o desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o ministro, que diante dessa discussão que ficou acalorada, diante das graves ofensas direcionadas a Andréia, Roberto, que tem mais de 70 anos, precisou conter os ânimos do jovem ofensor. Dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao ministro Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. Bom, a nota do casal continua dizendo, mesmo assim, se desculpam pelo mal-entendido havido, externando veementemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas, extensivo aos seus familiares. Esclarecem ainda que aguardarão a divulgação da íntegra das imagens, eventualmente captadas no aeroporto, acreditando que serão esclarecedoras. O que os supostos agressores disseram é que a agressão contra o Alexandre de Moraes e seu filho realmente aconteceu, mas disseram que não foram eles que fizeram. Porém, se desculparam por uma coisa que, segundo eles mesmos disseram, foram outras pessoas que fizeram. Vocês acreditam nessa narrativa? Acho que nem eles próprios acreditam, mas, como foi falado, quando aparecer as imagens tudo ficará esclarecido. Falando em narrativas difíceis de acreditar, na próxima quarta-feira, Marcos Duval terá que dar outro depoimento à PF, depois que foi desmentido pelo Bolsonaro. De fato, é um novo depoimento do senador Marcos Duval que irá ocorrer na próxima quarta-feira. O depoimento está agendado pela Polícia Federal por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vale lembrar que este inquérito tramita sob sigilo, mas que chama a atenção o agendamento ter sido feito justamente logo após o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que confirmou que teve um encontro com o senador Marcos Duval no Palácio da Alvorada, mas negou que tenha tido qualquer conversa com teor golpista. Vamos lembrar que ainda em fevereiro, o senador Marcos Duval deu entrevistas em que falou que tinha sim um plano, que esta ideia tinha sido conversada entre ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira. Qual era a ideia? A ideia era grampear de forma ilegal uma conversa com o ministro do Supremo e tentar obter nessa conversa, de alguma forma, algo que pudesse anular o resultado das eleições presidenciais de 2022. Marcos Duval deu diferentes versões a respeito deste mesmo fato. Ele chegou já a dizer, por exemplo, que teria o apoio do Gabinete de Segurança Institucional, um órgão de Estado que é formado por militares, para fazer este grampo. Jair Bolsonaro, nesse depoimento que prestou na última quarta-feira, negou que tenha falado sobre este assunto. Ele chegou a conceder uma entrevista aos jornalistas que acompanhavam o depoimento e no fim desse depoimento ele falou, olha, alguém perguntou, mas isso não é uma ideia meio maluca? Tentar grampear o ministro do Supremo de forma ilegal? E Bolsonaro concordou falando que sim. Bem, enquanto Marcos Duval disse ter, praticamente, planejado um grampo e uma forma de anular as eleições com o Bolsonaro falou que não planejou nada. Agora, Marcos Duval dará outro depoimento, na próxima quarta, dia 19 de julho. Será que vai mudar a versão ou vai entregar o mito? Dá uma olhadinha nessa manchete. Gente, isso é absurdo demais. E com a aprovação dessa PEC 45, com as alterações tributárias que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, com a modificação do conceito de isenção, de imunidade tributária, que inclui instituições, organizações ligadas às grandes igrejas, você vai ter a faculdade do Silas Malafaia sem pagar R$1 de imposto. Isso é só um exemplo. A gente poderia citar aqui também a Igreja Universal. Isso é grave demais e a hora de nós reagirmos é agora, porque depois não adianta a gente reclamar que ampliou-se a influência da bancada fundamentalista no Congresso Nacional.
porque está se ampliando a influência econômica deles. E aquilo que você não cobrou dessas grandes igrejas agora e dessas organizações ligadas a essas grandes igrejas, como, por exemplo, aparatos de comunicação, vai faltar para a saúde, para a educação pública. A gente tem que reagir agora, que essa matéria ainda está tramitando no Senado Federal. Ajude-nos a fazer essa denúncia para que a gente possa modificar e retirar desse texto esse absurdo. Enquanto Malafaia distrai os bolsonaristas, falando contra Moraes, contra a CPMI e até contra a reforma tributária, ele expande os negócios dele e ganha isenções tributárias e morais. Falando em bolsonaristas ganhando dinheiro fácil, a PF decidiu que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, terá de devolver aos cofres públicos os rendimentos recebidos durante o período em que ficou preso de maneira preventiva. Agora, olha só, a Polícia Federal decidiu que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, vai ter que devolver todos os salários recebidos durante o período em que ele ficou preso. Essa informação é do Gustavo Uribe e da Larissa Rodrigues. Larissa, que está com a gente no 360 e vai trazer todos os detalhes dessa apuração, né, Lari? Conta tudo. Tainá, Anderson Torres, a gente lembra, ex-ministro de Bolsonaro, como também ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, foi preso depois dos atentados do dia 8 de janeiro. Ali ele teria se afastado, estava fora do Brasil no dia daqueles atentados criminosos às sedes dos poderes. Ele foi preso durante mais ou menos 4 meses, hoje está em casa com tornozeleira eletrônica, mas durante esses 4 meses que esteve no batalhão da Polícia Militar aqui do DF, ele continuou recebendo o salário dele de delegado da Polícia Federal. E agora a PF, que já havia iniciado essa apuração, se deveria ou não cortar o salário, a informação que eu e Gustavo Uribe conseguimos confirmar hoje com pessoas ligadas ao próprio Anderson Torres, como também com o pessoal da Polícia Federal, é de que houve essa decisão de que o martelo foi batido e ele vai então ter descontado esses 4 meses de salário que ele recebeu enquanto estava preso. O salário bruto do ex-ministro é de mais ou menos R$30 mil, então serão aí R$30 mil vezes 4 descontados. Uma informação, um detalhe importante é que, se ao fim das investigações Anderson Torres for inocentado, essa verba será devolvida ao ex-secretário e ao delegado da Polícia Federal. Mas, por enquanto, essa é a decisão. E essa decisão ela é embasada, inclusive, uma decisão uma diretriz, digamos assim, do antigo Ministério do Planejamento, de que prevê, essa decisão de 2013, essa diretriz do Ministério do Planejamento, que prevê que um servidor público que está preso, não pode, então, estar trabalhando, deve ter, sim, os seus salários cortados durante esse período fora do trabalho comum. A gente, claro, vai seguir acompanhando, até porque as investigações vão continuar. Como eu disse, Anderson Torres está em casa, numa prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Por enquanto, nesse momento, ele continua tendo direito ao seu salário, mas esses meses que ele esteve preso, mais ou menos 4 meses, terão descontados aí nos próximos recebimentos do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do DF.